Capítulo 10. A escola. Quando nós consideramos a extinção em massa provocada pelo impacto de um meteoro, disse Richard Levin, nós devemos fazer várias perguntas. Em primeiro lugar, existe no nosso planeta alguma cratera resultante da queda de um meteoro com mais de 30 quilômetros de diâmetro? O menor tamanho necessário para que se provocasse uma extinção de âmbito ambiental. Acontece que existem uma dúzia de crateras desse tamanho no mundo todo, 5 das quais coincidem com períodos da extinção conhecidos. Kelly Curtis bocejou no escuro da sua classe da 7ª série do 1º grau. Sentada à mesa, com o queixo apoiado nas mãos cruzadas, ela se esforçava para não dormir. Já conhecia toda aquela matéria. A televisão na frente da classe mostrava a vista aérea de um vasto milharal com os contornos curvos levemente visíveis. Ela sabia que era a cratera de Manson. No escuro, a voz gravada do Dr. Levin dizia: Esta é a cratera de Manson, Iowa, datada de 65 milhões de anos, exatamente quando os dinossauros foram extintos. Mas teria sido o meteoro o responsável pela extinção? Não, pensou Kelly, bocejando. Provavelmente a península de Yucatán. Manson era pequeno demais. Hoje pensamos que esta cratera é demasiado pequena, disse o Dr. Levin. Acreditamos que seja demasiado pequena numa ordem de magnitude, e a candidata atual é a cratera perto de Mérida, na península de Yucatán. Parece difícil imaginar, mas o impacto esvaziou todo o Golfo do México, provocando ondas de 610 metros que se lançaram sobre a Terra. Deve ter sido um espetáculo incrível. Porém, há divergências a respeito dessa cratera também, especialmente no que se diz respeito ao significado da estrutura em forma de poço natural e as diferenças nos índices da mortandade do fitoplâncton nos depósitos dos oceanos. Pode parecer complicado, mas não se preocupem com isso agora. Falaremos a respeito com maiores detalhes na próxima aula. Assim, por hoje é tudo. As luzes se acenderam. A professora, a senhorita Menzies, desligou o computador que estava transmitindo a aula. Muito bem, disse ela. Ainda bem que o Dr. Levin nos mandou esta gravação. Ele me disse que talvez não voltasse em tempo para a aula de hoje, mas ele certamente vai estar conosco na próxima aula, depois dos feriados. Kelly, você e Arby trabalham com o Dr. Levin. Foi isso que ele disse? Kelly olhou para Arby, que estava encostado na cadeira, e franziu a testa. Sim, senhora Menzies, afirmou Kelly. Ótimo, muito bem. O dever para os feriados será todo o capítulo 7. Gemidos gerais, incluindo todos os exercícios no fim da primeira e da segunda parte. Não deixem de trazer a lição completa quando voltarem às aulas. Aproveitem bem os feriados. Nós nos veremos novamente dentro de uma semana. A campainha soou. A turma se levantou, arrastando as cadeiras. Na sala, de repente, barulhenta. Arby se aproximou de Kelly e olhou para ela tristemente. Arby era quase uma cabeça mais baixo do que Kelly, o menor da classe e também o mais novo. Kelly tinha 13 anos, como os outros alunos da 7ª série, mas Arby tinha só 11. Ele era tão inteligente
que já havia saltado 2 séries, e diziam que iam saltar mais uma. Arby era um gênio, especialmente com computadores. Arby guardou a caneta no bolso da camisa social e empurrou para cima os óculos de aro de tartaruga. R.B. Benton era negro. Seu pai e sua mãe eram médicos em San José e faziam questão de que ele estivesse sempre bem vestido, como um aluno de faculdade ou coisa parecida. O que, pensou Kelly, ele sem dúvida seria dentro de 2 anos se continuasse nesse ritmo. Kelly sempre se sentia mal vestida e desajeitada ao lado de Arby. Ela usava as roupas da irmã mais velha, compradas no Kmart pela mãe há milhões de anos. Tinha até de usar os velhos Reeboks da Emily, tão velhos e encardidos que nunca pareciam limpos, nem quando saíam da máquina de lavar. Sua mãe quase nunca estava em casa. Kelly olhou com inveja para a calça de Arby, impecavelmente passada, os tênis brilhantes, e suspirou. Porém, apesar da inveja que sentia, Arby era seu único amigo verdadeiro. A única pessoa que aceitava o fato de ela ser inteligente. Kelly tinha medo de nunca mais vê-lo se ele saltasse para a 9ª série. Arby parecia preocupado. Olhou para Kelly e disse: "Por que o Dr. Levine não está aqui?" "Eu não sei. Talvez tenha acontecido alguma coisa." "É, o que, por exemplo?" "Eu não sei, qualquer coisa." "Mas ele prometeu que estaria aqui", disse Arby. "Prometeu que ia estar aqui para nos levar numa excursão de estudo de campo. Estava tudo combinado. Conseguimos permissão e tudo mais." E daí? Ainda podemos ir." "Mas ele devia estar aqui", insistiu Arby teimosamente. Kelly já conhecia aquele comportamento. Arby estava acostumado a confiar nos adultos. Seus pais eram completamente dignos de confiança. Mas Kelly não tinha esse problema. "Deixa isso para lá, Arby. Vamos falar pessoalmente com o Dr. Thorne." "Acha mesmo que devemos?" "Claro, por que não?" Arby hesitou. "Talvez seja melhor eu telefonar para minha mãe primeiro." "Por quê? Sabe que ela vai dizer para você ir direto para casa. Vem, Arby, vamos." Ele hesitou, ainda indeciso. Arby podia ser inteligente, mas qualquer mudança de planos o perturbava. Kelly sabia por experiência que ele ia resmungar e discutir o tempo todo se ela fosse demasiado insistente. Precisava esperar que ele resolvesse. "Tudo bem", Arby disse finalmente. "Vamos falar com o Dr. Thorne." Kelly disse, com um largo sorriso. "Encontro você na frente em 5 minutos." Quando desceu a escada para o primeiro andar, a cantilena recomeçou. "Kelly é um crânio. Kelly é um crânio." Ela ergueu a cabeça. Era aquele idiota do Alison Stone com suas amigas idiotas. No fim da escada, provocando-a. "Kelly é um crânio." Kelly passou por elas, ignorando a provocação. Viu a senhorita Anders, a monitora, ali perto, como sempre não dando a menor atenção. Embora o senhor Canossa, o assistente do diretor, tivesse recentemente advertido toda a escola a respeito de provocações desse tipo. Atrás dela, as meninas continuaram. "Kelly é um crânio, ela é a rainha da tela e vai ficar verde." Todas se torciam de rir. Viu Arby à sua espera ao lado da porta com um maço de cabos cinzentos na mão. Kelly se apressou. Quando chegou perto dele, Arby disse: "Esqueça!
Elas são umas cretinas, idiotas. Certo. Eu não me importo mesmo. Eu sei, Kelly, esqueça. Atrás deles, as meninas riam. Saíram para a luz do sol e as vozes foram abafadas pela confusão da saída da escola. Os ônibus amarelos esperavam no estacionamento. Crianças desciam a escada e corriam para os carros dos pais estacionados em volta da quadra. Era grande a atividade. Arby se desviou de um frisbee que passou por cima de sua cabeça e olhou para a rua. Lá está ele outra vez. Não olhe, disse Kelly. Não estou olhando. Lembre-se do que o Dr. Levine disse. Nossa, Kelly, eu me lembro, tá? No outro lado da rua estava parado um Taurus cinzento que há 2 meses Kelly e Arby viam uma vez ou outra. O motorista, que fingia ler um jornal, era o mesmo homem de barbicha rala. Esse homem estava seguindo o Dr. Levine desde que ele começara a dar aulas na escola de Woodside. Kelly achava que fora especialmente por isso que ele tinha pedido a ela e a Arby que fossem seus assistentes. Levine havia dito que eles iam ajudá-lo a carregar equipamento, tirar xerox dos deveres da classe, recolher os trabalhos de casa e outras tarefas de rotina. Ou, de qualquer modo, seria interessante trabalhar para um cientista profissional, e por isso era uma honra a tarefa de trabalhar para o Dr. Levine. Mas acontece que não tinham nada para fazer na classe. O Dr. Levine fazia tudo. Em vez do trabalho combinado, ele os encarregava de pequenas tarefas fora da classe e recomendou que ficassem longe do homem de barba no carro. Isso não era difícil. O homem nem olhava para eles porque eram crianças. O Dr. Levine explicou que o homem de barba o estava seguindo por causa de alguma coisa relacionada à sua prisão, mas Kelly não acreditou. A mãe de Kelly tinha sido detida 2 vezes por dirigir embriagada e nunca fora seguida. Kelly não sabia por que o homem seguia o Dr. Levine, mas era evidente que o cientista estava fazendo alguma coisa, alguma pesquisa, e não queria que ninguém soubesse. De uma coisa Kelly sabia: o Dr. Levine não se importava muito com a classe. Geralmente dava aula de improviso. Outras vezes, chegava até a porta da escola, entregava um disquete com a aula e ia embora. Eles não sabiam para onde ele ia nesses dias. As tarefas das quais o Dr. Levine os encarregava eram também misteriosas. Uma vez, eles foram a Stanford para apanhar, com um professor, 5 pequenos quadrados de plástico. O plástico era leve, um pouco esponjoso. Outra vez, foram ao centro da cidade, a uma loja de artigos eletrônicos para apanhar um objeto triangular que o vendedor da loja entregou nervosamente, como se fosse uma coisa ilegal. Outra vez ainda, foram apanhar um tubo de metal que parecia conter charutos. Curiosos, eles o abriram e ficaram preocupados quando encontraram 4 ampolas de plástico fechadas com um líquido cor de palha. Nas ampolas estava escrito: perigo extremo, toxidez letal, e tinha o símbolo de 3 lâminas que indicava risco biológico. Mas a maior parte das tarefas eram comum. Muitas vezes, eles os mandou a bibliotecas de Stanford para tirar xerox de trabalhos sobre diversos assuntos: fabricação de espadas pelos japoneses, raios-x, cristalografia, morcegos vampiros mexicanos, vulcões da América Central, correntes oceânicas do El Niño, o acasalamento das ovelhas das montanhas, toxidez das holotúrias, arcobotantes das catedrais góticas. O Dr. Levine jamais explicava por que estava interessado nesses assuntos.
Geralmente, ele os mandava de volta dia após dia, à procura de mais material. E então, de repente, ele desistia do assunto e nunca mais falava nele. E os dois assistentes passavam para outras tarefas. É claro que alguma coisa eles compreendiam. Muitas das tarefas tinham a ver com o veículo que o Dr. Thorne estava fazendo para a expedição do Dr. Levine. Porém, na maior parte das vezes, os assuntos eram completamente misteriosos. Ocasionalmente, Kelly imaginava o que o homem de barba pensava de tudo isso. Se ele sabia de alguma coisa que eles não sabiam. Mas, na verdade, o homem de barba parecia um pouco preguiçoso. Aparentemente, jamais descobriu que Kelly e Arby estavam trabalhando para o Dr. Levine. Nesse momento, ele olhava para a porta da escola, ignorando-os completamente. Os dois foram até o fim da rua e sentaram no banco para esperar o ônibus. Fim do capítulo 10. A escola.